Sean Combs, o Diddy. Pois é, um caso que está dando o que falar. Sim, a gente tem bastante material aqui. Artigos da NPR, Independent, Newsweek, Forbes, até um indiciamento federal mesmo, sabe? E análises legais. Muita coisa para a gente analisar. A ideia é tentar extrair o essencial, né? Entender as acusações, que são bem graves. Tráfico sexual, extorsão, Uhum, os depoimentos, que são impactantes, e ver como isso talvez reflita algo maior na indústria musical. exato. Será que é um caso isolado ou um sintoma, né? Essa é a questão. Bom, vamos lá destrinchar isso. Para começar, as acusações federais, elas são bem pesadas. Sim, bastante. Falam em tráfico sexual, conspiração de extorsão, que é o tal do racketeering, e transporte para prostituição. É uma combinação séria. E a narrativa da promotoria é que a Combs Enterprise, o império dele, teria sido usada como uma organização criminosa. Uma fachada, né? Isso, para coagir mulheres para os freak-offs, que seriam esses encontros sexuais com trabalhadores do sexo masculinos. E usando métodos bem pesados, segundo a acusação. Drogas, violência física, emocional. E os recursos da própria empresa para facilitar e esconder tudo. E, claro, aquele vídeo de 2016. O da agressão a Cassi Ventura. Sim, esse vídeo foi logo apresentado como evidência, né? Foi um choque. Com certeza. E essa acusação de racketeering, é bom explicar, né? Por favor. Não estão falando só de atos isolados. A promotoria alega que a estrutura da empresa foi usada sistematicamente para cometer crimes. É um padrão. Entendi. Não foi uma coisa ou outra, mas a própria operação do negócio ligado ao crime. Exatamente. Isso que torna a acusação de racketeering tão, digamos, central e potencialmente mais grave em termos de pena. E para sustentar isso, os depoimentos são chave. A Cassie Ventura, ela foi a primeira, né, com o processo civil. Sim, o caso dela abriu as comportas, digamos assim. E ela descreveu coisas horríveis, abuso físico brutal, ser forçada a participar desses freak-offs. Ela usou a palavra nojenta para descrever como se sentia. E ainda teve uma alegação de estupro depois que terminaram. É muito pesado. Muito. E depois dela, outras vozes surgiram. Sim, a cantora Dawn Richard, ela disse que viu o Combs agredindo a Ventura com uma frigideira. Nossa. E ouviu ameaças, tipo, de onde ele vem, pessoas desaparecem. Coisas assim, veladas. Isso pinta um quadro de medo e controle muito forte. A credibilidade dessas testemunhas é tudo para a acusação. Total. E teve mais gente. Uma ex-amiga da Ventura, Carrie Morgan. Ah, sim, eu vi sobre isso. Ela disse que também viu agressões contra Cassie e que ela mesma foi agredida pelo Combs com cabide. Que horror. E que a amizade acabou porque a Ventura não apoiou na época. Enfim, outros também falaram, o segurança de hotel, um acompanhante, corroborando a violência e os freak-offs. Parece uma teia complexa mesmo. Pois é, e aí entra a defesa, né? Como eles respondem a tudo isso. Olha, a estratégia da defesa é interessante. Eles não parecem negar tudo de cara, sabe? Especialmente depois do vídeo de 2016. Não tem como negar aquele vídeo, né? Exato. O advogado do Combs chegou a admitir um comportamento falho. Chamou ele de abusador doméstico desviante. Uma admissão calculada, talvez. Então, eles admitem o abuso, mas dizem que não é o crime federal. É isso. Basicamente, a linha é: sim, era um relacionamento tóxico, talvez tivesse um estilo de vida swinger, mas era consensual. E, crucialmente, que isso não configura tráfico sexual nem racketeering nos termos da lei federal. A famosa frase, violência doméstica não é tráfico sexual. Precisamente, eles querem que o júri veja essa distinção legal. É uma aposta alta, claro. Faz sentido como estratégia. E o fato de a fiança ter sido negada várias vezes, isso pesa, né? Pesa muito. Mostra a visão do juiz sobre o risco que ele representa. Quais foram os motivos? O juiz mencionou explicitamente a periculosidade, citando o vídeo, o risco sério de alteração de testemunhas, o que é gravíssimo, Nossa! e até que ele teria violado regras na prisão para tentar esconder comunicações. Tudo isso joga contra a imagem que a defesa tenta construir. E toda essa dinâmica de poder parece que não é só sobre o Combs, né? Tem um contexto maior. Sim, e isso é um ponto que várias fontes trazem, especialmente a Ty Stiklorius, aquela executiva da música na NPR, Porque ela disse... que o caso Combs não é um ponto fora da curva, mas um sintoma de um sistema na indústria que permitiu que certos homens poderosos agissem com impunidade total.
Ela deu exemplos? Sim, ela contou experiências pessoais, tipo uma tentativa de aliciamento numa suposta entrevista, um incidente numa festa do próprio Combs. Uau! E ela falou muito sobre os NDAs, os acordos de confidencialidade, como eles são usados para silenciar vítimas. Trocando a verdade por direitos básicos. Exato, como a posse das próprias músicas, por exemplo. E ela enfatizou que o silêncio, muitas vezes, é questão de sobrevivência na indústria, não consentimento. Isso é muito forte. Conecta tudo, né? Totalmente. Mostra a dinâmica de poder e como é difícil responsabilizar figuras muito poderosas nesse meio. Será que casos como esse podem mudar alguma coisa? É a grande pergunta. Então, para resumir, a gente tem acusações federais seríssimas contra o Combs, depoimentos muito vívidos descrevendo abuso, coerção, uma defesa que admite a toxicidade, mas tenta traçar uma linha legal bem E específica. dizendo que não é crime federal. E tudo isso acontecendo num cenário onde, segundo algumas vozes, a própria cultura da indústria musical meio que facilita esse tipo de abuso de poder e silenciamento. Exatamente. É um quadro complexo e perturbador. Fica a reflexão, né? Com certeza. Pensando nesses mecanismos como os NDAs e nessa dinâmica de poder que a Sticlores descreveu, até que ponto o silêncio que a gente vê ou não vê, né, pode estar escondendo uma falta de consentimento real? Principalmente em ambientes de tanta pressão como a indústria da música. Pois é. Se o silêncio pode ser uma forma de sobrevivência, como ela disse, quantas outras histórias talvez ainda estejam aí, sabe? Escondidas, esperando para serem contadas, ou talvez nunca sejam.